precisa lembrar que nós não estamos falando de qualquer povo, nós não estamos falando de qualquer nação, nós estamos falando da igreja do Senhor. É claro que fora do contexto da Torá, a Bíblia judaica, o Pentateuco, que a palavra Israel fala acerca da pessoa de Jacó. Todas as vezes que nós citamos a palavra Israel, pelo menos em sua maioridade, nós estamos falando acerca de uma nação chamada por Deus de nação santa, nação eleita, nação que foi comprada, remida e salva pelo sangue da cruz. Então falar acerca de Israel é falar acerca da igreja do Senhor. Falar acerca de Israel é falar sobre a menina dos olhos de Deus. Sendo assim, não dá para reinar em Israel de qualquer jeito. É por isso que o capítulo de número 17 do livro de 1 Reis nos traz um contexto de crise espiritual. E por que crise espiritual? Porque o rei que outrora havia sido levantado por Deus negligenciou seus princípios e passou a reinar como bem entendeu, do seu jeito, da sua maneira, com as suas próprias mãos. Mas como disse e repito, reinar acerca de Israel não é reinar sobre qualquer povo. Reinar acerca de Israel é reinar sobre o povo de Deus. E nós precisamos nos lembrar que quem manda no povo de Deus não é pregador, não. Quem manda no povo de Deus não é líder de vigília, não. Quem manda no povo de Deus não é cantor, não. Quem manda no povo de Deus é Ele, o dono da igreja. É por isso que o livro de Números, capítulo 23, verso 23 diz que sobre Israel não vale encantamento e nem feitiçaria, porque Israel é o povo de Deus. O salmista no número 121, verso 4 diz que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel, porque Israel é o povo de Deus. E se Israel é o povo de Deus, Raione vai apertar um pouco, mas eu preciso falar. Se Israel é o povo de Deus, não dá para ser sacerdote em Israel de qualquer jeito. Não dá para reinar em Israel de qualquer forma. Não dá para pregar para Israel de qualquer jeito. Não dá para cantar em Israel de qualquer jeito. Eu sei que vai doer, mas vai doer para curar. Não dá para assumir tribuna em Israel de qualquer forma. Não dá para pegar microfone na mão porque prega ou porque canta bem de qualquer jeito. Porque pregar, cantar, pastorear, direcionar o povo de Israel é mexer com a menina dos olhos de Deus. Quem vai? Aí Deus nos mostra com esse texto que para um cenário desfavorável de crise espiritual, Ele precisa levantar um profeta. E profeta de P maiúsculo. Porque o profeta que é levantado por Deus no capítulo 17, ele não prega para qualquer um, ele prega para um rei. A mensagem que o profeta prega não é qualquer mensagem, é mensagem de céus fechados. Sabe qual que é o problema de pregar céus fechados, meu amigo Caio Tenquini? É que tem gente que acha que Deus só está na vigília se o céu se rasgar. Eu vou falar isso aqui. O Caio ficou de pé porque ele entendeu e eu gosto disso, então eu vou melhorar. Tem gente que acha que Deus só desce na vigília se o céu se rasgar, se o fogo descer. Mas a gente precisa entender que às vezes Deus não quer falar de céus abertos. Deus ainda é Deus que fala de céus fechados através da boca de profeta. Tem alguém que entende isso daqui para dar glória? Oh, aleluia. Aí nós entendemos que Elias é profeta primeiro porque ele é desconhecido. Ele não tem nome. Ninguém sabe de onde ele veio, se prega bem, se tem carta de recomendação, aonde ele congrega, não. Em nenhum outro texto da Bíblia, até o capítulo 17, você encontra Elias sendo narrado por alguém como profeta. Elias, pastor Magno, aparece do nada, repentinamente. Por isso, é conhecido como profeta desconhecido, ou profeta anônimo. O que nos leva a entender que Deus não depende de fama para usar ninguém. O que nos leva a entender que Deus não depende de nome para levantar ninguém. Deus pega quem está embaixo e coloca em cima. Deus pega quem é desconhecido e faz conhecido. Deus pega quem não presta e faz prestar. Deus pega quem é desconhecido pela terra e faz ser conhecido pelo céu. Tem quem crê nisso? Agora entenda isso. O céu se fecha, ele prega, Deus cumpre a mensagem profetizada sobre ele. E tudo que um profeta desconhecido precisa é crescer, é ser conhecido. Quem é que nunca buscou por conhecimento? Quem é que nunca buscou por fama, por holofortes? Ah, para de graça, meu irmão. Se você vier aqui para dizer para mim que você nunca quis isso, é mentira, hipocrisia. Porque em todas as áreas da nossa vida que nós decidimos trabalhar, seja para Deus ou seja para nós,
O intuito é crescimento, amadurecimento, reconhecimento. Sim ou não? Estou mentindo? Sim ou não? Então olhe para cá. Tudo que um profeta desconhecido precisa é crescer, é aparecer. Agora, quando Elias tem a oportunidade de crescer e de aparecer, olha a ordem que Deus dá para ele: Elias, se esconda, se oculte. Escuta, o profeta que é desconhecido ficou famoso. Só que a fama de Elias não é uma boa fama, porque ele está conhecido como profeta que fechou os céus, perturbador de Israel. Então, se alguém encontrasse Elias, Elias ia morrer, ser entregue para a morte. É por isso que eu falo que nem toda a fama vem de Deus. Oh, meu Deus do céu. Porque fama que vem de Deus respeita etapas, respeita processo, não pula degraus e não te leva para a morte. Oh, meu Deus. Agora olhe para cá. Tudo que um profeta desconhecido e escondido precisa é crescer. E quando ele tem a oportunidade de crescer, Deus dá uma ordem: Elias, se esconda, se oculte, se esconda, se oculte. Agora olhe para cá, pastor Magno. Eu não entendo como é que Deus leva um moço para crescer no esconderijo. Como é que o moço vai ficar famoso no esconderijo? Como é que o moço vai prosperar se ele está escondido? Esconderijo, na nossa concepção, não é lugar de crescimento, não é lugar de reconhecimento, não é lugar de estabilidade. Agora olhe para cá. Isso é prova de que Deus nunca dependeu de cenários favoráveis para fazer promessa ou levantar alguém. Isso é prova de que o nosso Deus entra no esconderijo, entra no vale, entra no deserto, entra no pasto. O Deus em que nós servimos não depende de cenário favorável para fazer promessa para ninguém. É por isso que ele entrou aqui hoje e está falando com alguém que era do crime, mas Deus entrou do crime e trouxe você para sentar em cadeira de honra. É por isso que Deus entrou nessa madrugada para falar com alguém que estava se prostituindo. Deus foi lá na prostituição, te arrancou e te colocou em cadeira de honra para mostrar que ele nunca dependeu de cenário para fazer promessa para... Ah, meu Deus. Se alguém acredita em palavra profética, lá vai a primeira. Levante a mão. Eu vou ser profeta para alguém. Eu não sei e nem preciso saber qual é o cenário que você se encontra, mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus não está olhando para tua roupa, para o teu dinheiro, para a casa que tu mora, para o carro que tu tem. A única coisa que Deus está procurando é um crente que está escondido, mas tem disponibilidade para ser usado por... Olhe para cá. Segura um pouquinho. Olhe para cá. Agora olhe para cá. Deus leva Elias por esconderijo, mas entrega sustento. Sabe o que eu entendo com isso? Vamos por lógica. Esconderijo é o pior período da fase, da vida, do ministério, do relacionamento, em qualquer área da sua vida. O esconderijo é a pior fase de um cristão. Por que o esconderijo é a pior fase de um cristão? Te explico. Esconderijos são aqueles momentos em que falta amigos. Esconderijos são aqueles momentos que falta família. Esconderijos são aqueles momentos que nem o seu pastor está lá para passar a mão na tua cabeça e dizer que está tudo bem. Esconderijo é aquele momento que é você sozinho, você e Deus, Deus e você e mais ninguém. O problema é que são nesses ambientes que se criam o mal que a gente chama de mal de século. A depressão, a ansiedade, a solitude, a solidão é o que faz a gente adquirir esses problemas para a nossa alma. Agora olhe para cá. Talvez eu esteja pregando esta mensagem para o coração de alguém que esteja passando por um processo de esconderijo. Parece que os amigos que te abraçaram viraram as costas para você. Parece que a família que estava contigo hoje já não lembra mais de você.
Parece que os pastores que batiam nas suas costas quando tu estava lá em cima, hoje que Deus permitiu você cair, ou Deus permitiu você passar por uma situação dolorosa, quem batia nas suas costas e dizia tamo junto, te abandonou, virou as costas. É porque tem gente que é assim, fala que tá junto, mas tá junto só até a cruz chegar. Quando a cruz chega, ele vira as costas, te abandona, te deixa sozinho. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Eu aprendo com a Bíblia que no esconderijo falta amigo, falta trabalho, falta dinheiro, falta pessoas, falta família, falta pastor, falta tudo na nossa vida. Mas tem uma coisa que não falta no esconderijo. Pergunte qual? Pergunte qual? Quando todo mundo perguntar, eu respondo. Pergunte qual? Sabe o que não falta no esconderijo? Provisão de Deus. Cuidado de Deus para nossa alma. É por isso que eu estou pregando para alguém que está escondido, mas está vivo. É por isso que eu estou pregando para alguém que está escondido, mas está de pé. É por isso que eu estou pregando para alguém que está escondido, tem vontade de parar, tem vontade de largar tudo, mas ainda não parou. Por que não parou? Porque todas as vezes que você pensava em parar, tu olhava para a Bíblia e para as palavras de Paulo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. Por isso diga ao fraco, sou forte, porque a minha graça te basta. Foi a graça de Deus que te trouxe até aqui. Mas eu vou melhorar isso aqui e vou te provar com Bíblia. Felipe, aonde é que está escrito que no esconderijo falta tudo, mas não falta provisão? Se eu te provar com Bíblia, tu pula da cadeira para dar glória. Vamos lá. O salmista vai tomar a palavra no número 91 para dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Eu vou gritar o verso 7 para ver se tu pula da cadeira para dar glória. No esconderijo 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. E aí, pregador, vou parar, vai nada. Olha você aí, tá escondido, mas você não será atingido. Diz a boca de Deus. Diga glória para Ele. Quem aguenta mais 5 minutinhos de Bíblia, diga glória a Deus. Amém. Vamos lá. Só que passa o tempo e o ribeiro seca. E quando o ribeiro seca, nós entendemos que talvez, possibilidade, não estou tirando crédito nenhum da vida profética de Elias, muito pelo contrário, um dos maiores profetas de dentre as escrituras. Mas imagine comigo agora, quanto tempo que demora para um ribeiro que é sustentado por um rio secar, sendo consumido por uma só pessoa? Demora ou não demora? Calcula aí na sua mente, mais ou menos. Vai tempo ou não vai tempo? Hoje, com os estudos, a gente encontra que essa seca dura mais ou menos 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, imaginamos que pelo menos 1 ano foi um ano de seca em que Elias ficou escondido no Querite. Você pode concordar assim comigo? Pode ser? Vamos lá? Imagina aí, um ribeiro que é sustentado por um rio, Jordão, secar, sendo consumido por uma só pessoa. Mais ou menos 1 ano, certo? Vamos calcular mais ou menos assim? Agora olhe para cá. Dentro de 1 ano, o escritor gasta 3 versículos. E nenhum desses 3 versículos é Elias falando com Deus, ou Deus falando com Elias. Sabe o que eu concluo com isso? Que tem gente que tem provisão, mas esquece do contato. Tem gente que Deus não pode entregar a provisão, que Ele abandona o contato. Deus entrega a chave que tu pediu, tu esquece de orar. Deus entrega o carro que tu pediu, tu para de orar. Já não ora mais como o dia orava. Já não clama mais como o dia clamava. Procure, por favor, no texto, capítulo 17, do verso de número 5 ao verso 7, que são os 3 versículos que Elias está escondido por Deus no ribeiro do Querite. Deus não fala mais com Elias, e nem Elias fala com Deus. Isso é prova de que tem gente que infelizmente funciona desse jeito. Enquanto tem provisão, não tem contato. Mas quando acaba a provisão, o contato volta. Você quer ver? Olha o texto, verso 7. Mas, passado alguns dias, sucedeu que o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. E depois que o ribeiro seca, o que acontece? Verso 8. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Você percebe, pastor Magno, que Deus só torna a falar com Elias depois que o ribeiro seca? Infelizmente tem gente que funciona desse jeito. Olhe para cá, já vou encerrar.
Infelizmente tem gente que funciona desse jeito. Deus precisa secar alguma coisa para não deixar você morrer. E a pergunta que tu tem feito para Deus é: Deus, por que tal coisa na minha vida secou? E talvez a resposta seja simples. Você se lembra como você orava quando você não tinha? Você se lembra como você clamava quando você não tinha? Você se lembra que naquela época você vinha para a vigília e não estava nem aí se o pregador é famoso, se o cantor é famoso? Porque hoje tem uma raça de crente que cruza os braços, fica de cara feia pro pregador. Se preocupa não que cara feia para mim é fome, eu vim pregar a Bíblia. Mas escuta isso daqui, tem gente que infelizmente só dá glória se o pregador for famosinho. Olha aí, você acredita que tem isso? Aí infelizmente para esse tipo de pessoa, Deus precisa secar algumas coisas para ver se volta o contato, para ver se tu lembra que culto não é lugar para você adorar a si mesmo, adorar cantor, adorar pregador. Ele precisa secar algumas coisas para ver se você se lembra que culto não é para você, culto não é para mim, culto é para Ele, e continua sendo para Ele. Então a pergunta não é se o pregador vai pregar bem, se o cantor vai cantar bem. A pergunta é: que culto você veio fazer para Ele nessa vigília hoje? O texto diz que quando o ribeiro seca, a palavra do Senhor vem para Elias. E a palavra para Elias é: Elias, levanta-te. E Deus dá uma ordem de direção para ele: levanta-te e vai até a Sarepta, que pertence a Sidom. Primeiro, antes de Deus direcionar, Deus precisa posicionar. Você percebe isso, sim ou não? Antes de Deus dar a direção, Deus precisa posicionar, levantar Elias. E sempre, quando Deus faz uma promessa para alguém, primeiro, antes de cumprir a promessa, Deus precisa da posição. Eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão, e não me leve a mal. Posso falar? Posso falar? Se eu falar, tu vai receber, você não vai ficar chateado comigo? Deus não tem compromisso com crente fora da posição. Deus não tem compromisso com crente que fica caído, esperando alguém passar a mão na cabeça. Oh, meu Deus do céu. Quem me conhece sabe que eu sou pentecostal até o tutano, mas eu sou muito sensível à voz de Deus. E eu vou falar do jeito que Ele está mandando eu falar. Antes de Deus direcionar alguém, Deus precisa posicionar. Porque crente fora da posição se frustra, quebra a cara, não dá certo, volta atrás. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: talvez seja por isso que Deus ainda não cumpriu a promessa na tua vida. Porque Ele até tem promessa para você. Sabe qual que é o problema? É que a palavra levantar no hebraico significa tomar postura. É Deus dizendo: antes de eu enviar alguém, eu preciso da sua postura. Porque tem gente que tem promessa, mas não tem postura para suportar a promessa. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: antes de eu cumprir o que você me pediu, postura. Antes de eu te enviar onde você quer que eu te envie, postura. Antes de eu te usar como você quer que eu te use, postura. Como é que tu quer que eu te use aqui em cima, sendo que quando você desce do altar, tu tá se prostituindo, tá adulterando, tá mentindo, tá fornicando? Eu vou falar isso aqui, queira receber ou não, mas eu tenho uma notícia para te dar. Nessa noite no vigilhão, mostra-me tua glória. Deus veio procurar os posicionados. Deus veio para pegar quem está caído e colocar na posição. Antes de Deus cumprir promessa para alguém, Ele precisa posicionar. É por isso que Deus fala para Elias: Elias, levanta-te e depois vai até a Sarepta. É por isso que Deus fala para Jeremias: levanta-te e depois desce até a casa do oleiro. É por isso que Ele fala para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te e depois eu falarei contigo.